Não entre em pânico. E hoje o assunto é sério e um pouco violento. Prepare-se. Afinal de contas, eles estão vindo. Antes de tudo, por favor, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. E se você já foi inscrito, coloca no grupo da família, colégio, trabalho, a igreja. A igreja pode ser trabalho, né? Mas tudo bem. Espalha a voz, espalha. Quem sabe a gente consegue aí chegar a algum lugar. Nós pretende chegar a algum lugar algum dia. O assunto é sério. E é sério mesmo. Se você viu a série The Boys, você deve ter notado que existe sempre uma classificação que eles colocam. Violência, sexo, palavrões, uso de entorpecentes e por aí vai. Você tem uma noção de como é que isso aconteceu? Como é que essa ideia de classificações começaram a existir? Já parou pra pensar? Então se você não parou pra pensar, vamos lá. Mais ou menos por volta de 1930 nos Estados Unidos, 1922, para ser mais preciso, a Motion Pictures Association aparece para dar o ar da graça e falar: oi, vamos colocar um pouquinho de regra nisso daqui? O que pode e o que não pode ser feito, o que dá e o que não dá para ser feito. As coisas foram mudando um pouquinho, se ajustando aos esquemas, se ajustando às produções, até que lá por volta de 1945 surge definitivamente aquilo que nós conhecemos como: oi, o que você está vendo pode ter algumas coisas que você pode ou não concordar, você pode ou não achar legal. Até aí tudo bem. Nos Estados Unidos eles têm uma ideia de idade. E essa idade ela vem meio que juntando com o que pode ser feito, o que pode ser visto. Nós vamos colocar aqui essas classificações dos Estados Unidos. Então muitas vezes no Brasil a gente tem essa visão, porque lá pode um e aqui pode outro. São classificações diferenciadas, tá? No Brasil, a ideia de classificação, e aviso, não é censura, é classificação. Aquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver, como classificação indicativa ou classing. No Brasil, essa classificação é por idade. Então nós temos livre, né, de 10 anos para baixo, 12, 14, 16 e 18 anos, que são as classificações a qual a pessoa ela pode ou não ver. Na verdade, são indicações. Pai, responsável, mãe, avós, tios. Se você tiver com a criança e tiver responsabilidade do que você está fazendo, a criança pode muito bem ver aquela obra. Mas, por favor, né? Se for uma coisa muito exagerada, para que fazer esses tremeios todos, essa encheção de saco? Não, deixa a criança ver o que ela dá para a idade dela. É bom, às vezes, ajudar. Por que eu estou dizendo isso? The Boys. Pois é, existe uma coisa muito interessante nos quadrinhos, e também vale para cinema. Mas eu vou pegar um pouco os quadrinhos, porque aí eu chego no The Boys. Com o passar dos anos, a gente sempre vai tendo essa ideia de quadrinhos que são pesados e quadrinhos que são leves. Quadrinhos que são para entretenimento simples e aqueles que trazem questionamentos ou mesmo uma violência mais agressiva. Isso sempre foi muito comum nos Estados Unidos. Aí a gente olha para os Estados Unidos. Olha para o Brasil, a gente meio que vai copiando o que vai sendo colocado. E a gente vai meio que contrabalançando isso. Em primeiro lugar, pensa nos heróis dos anos 30, 40. Batman, Super-Homem, Capitão América, Mulher Maravilha. Personagens da Era de Ouro. São cleans, são legais, são divertidos. Até que com o final da Segunda Guerra Mundial, esses personagens caem um pouco. Deixam de serem comuns, deixam de serem legais. Nos anos 50, nós temos uma outra forma de revista que vai surgindo. São as revistas de terror. E no caso, estamos falando da Tales from the Crypt, principalmente ela, da editora SC Comics. A SC Comics começou como Education Comics
e depois mudou para Entertainment Comics. A EC Comics era do Sr. Maxwell Gaines e depois passou para o seu filho. Quando o Gaines morreu, o Sr. Maxwell passou para o filho, o William, e ele resolveu mudar um pouquinho. Então, em vez de Education, virou Entertainment, e em vez de revistas com focos religiosos e educacionais, passou para terror. Aí entra Tales from the Crypt, principal revista, principal publicação da editora. Pois é, né? A violência sobe, a agressividade sobe, sexualidade sobe. Então, as editoras se reúnem e lançam o seu Comic Code, o famigerado Comic Code, que procurou por muito tempo ser o peso da censura nos quadrinhos. Anos 50, a editora DC Comics vem com Flash, vem com Arqueiro, vem com Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Liga da Justiça. Posteriormente, a editora Marvel vem com Vingadores, Capitão América, Thor, Hulk, Homem-Aranha, X-Men. E as histórias deixam o lado violento e voltam a ser mais tranquilo. Mais ou menos nos anos 70, a violência começa a dar o ar da graça, até que chega nos anos 80. Nos anos 80, essa violência explode, principalmente com uma revista que talvez vocês conheçam, Batman The Dark Knight. Só o Batman? Não. Wolverine ganha muita violência, Justiceiro dá o ar da graça, entre outros personagens que vão fazendo com que essa violência suba mais uma vez. Vem os anos 90, as histórias começam a ter essa modificação, nos anos 2000 começa a descer um pouco mais a violência e passamos para o fator psicológico. Guerra Civil da Marvel, a melhor prova disso. Tem porradaria? Tem porradaria. Mas tem muito questionamentos ali dentro, tem muita coisa intrincada ali dentro. E aí vem o Sr. Garth Ennis com The Boys. Mark Millar também é outro que volta e meia vai usar a violência, mas poucos fazem uso de forma tão interessante quanto Garth Ennis. Então, o Sr. Garth Ennis, ele é escocês e ele ama, adora uma violência. Se você está vendo The Boys seriado, acredite, ele é violento, mas os The Boys quadrinhos, e não é só violência, sexualidade, absurdo. O uso de entorpecentes a 1000. Então ele gosta disso, ele gosta de trabalhar com isso. Eu estou falando de The Boys, mas The Preacher, A Pro, Justiceiro, Jennifer Blood, são histórias onde ele usa, abusa, reabusa de toda essa violência. É lógico que, muitas vezes, ele vai colocar outros temas também por trás, ou mesmo às vezes para frente. Se você gosta de The Boys, quadrinho, sabe muito bem que o lado político, a briga pelo poder, está intrinsecada, está dentro, está no âmago da obra. Então não é só uma coisa ou outra, ele vai juntando tudo. É como se ele dissesse, a violência está aqui para te chamar a atenção. Mas vamos discutir outras coisas. Preacher, você tem fé? Às vezes, isso pode pegar pesado. Não se espantem, mas se você gosta de uma obra e você gosta de outra, às vezes é bom tomar atenção no que o seu autor gosta de falar. E no caso do The Boys, ele gosta muito de falar disso. Tem gente que pega o The Boys quadrinhos e quer comparar com o seriado. Falei isso com o Sandman. Às vezes essas comparações são complicadas. Então, não vamos tentar entrar muito nesses méritos de questão. Até porque a relação da fêmea com o francês nos quadrinhos e no seriado é muito legal. Os outros personagens questionam um pouquinho. No quadrinho, eles são unidos. No seriado, volta e meia tem umas rusgazinhas que, para quem está acostumado com quadrinho, eu acho um pouco estranho. Essas classificações são feitas, são necessárias, para que você possa degustar de uma obra sabendo em que nível você está entrando. E lembre-se, na hora da porradaria, chama o Garth Ennis. Ele vai fazer uma ótima obra.